Calvin Sakharov e Martin, seu braço direito, estavam em um carro parado entre muitos na rua onde ficava a casa da família assassinada. Sakharov observava atentamente o movimento da polícia. Eles tentaram ser discretos, mas Sakharov já tinha sido informado que a polícia tinha uma carta na manga. Que acha, chefe? Não deixa de ser estranho a polícia por aqui. Acho que nossa informação estava certa. Precisamos saber alguma coisa do hospital, porque ele apenas suspeita. Foi uma falta de sorte ele estar de folga no dia da autópsia. Do contrário, saberíamos se há ou não uma testemunha. Há uma testemunha, Marty. O Dennis nunca nos deu uma informação falsa. E sabemos que é o pai, o Dr. McCoy. Se a polícia está por aqui, sinal que ele deve estar na casa ou vai voltar para ela. Que burrice desse médico. Era a família dele, Marty. O lar dele. Não é burrice, é trauma. Desespero, não sei bem como chamar isso. Mas é o que resta depois de uma tragédia. Esse sentimento de ter que voltar ao local onde dói mais e se apegar às lembranças que foram boas para se manter de pé. Não é fácil voltar para casa e viver todo aquele horror. Somos monstros, Martin, que precisamos disseminar o medo para manter o respeito. Ele é a vítima, infelizmente a testemunha. Estamos aqui para reunir ele e a sua família, para que ele descanse em paz. Zed e John saíram assim que terminaram de jantar. Foram para a delegacia. No carro, John pesquisou sobre o detetive Quinn e seu parceiro, o detetive Allen. Quando teve acesso às fotos dos dois, ele mostrou para Zed. Não sei se lembra deles, mas estavam no hospital. Eu me lembro, John. Também lembro que eles conversaram sobre os responsáveis pela morte da minha família. O mandante do crime é um tal de Sakharov, e um dos assassinos se chama Frank Collin. Sakharov? Mas é o chefe da máfia russa, Zed. Por que ele queria sua família morta? Não sei, John, mas eles vão pagar bem caro por isso. Enquanto dizia essas palavras, os olhos de Zed se enegreceram e John sentiu o carro esfriar, como se um ar-condicionado potente estivesse ligado ali. Eles estavam parados a 10 metros da delegacia de polícia, ocultos na penumbra. Zed saiu do carro e o frio foi com ele. Não demorou e várias sombras vieram de todas as partes, na direção dele, o envolvendo em uma névoa escura. Era uma cena assustadora, tirada de um conto de terror. Zed deu uma última olhada em John, antes de desaparecer completamente em meio às sombras. John pôde ver que os olhos do amigo eram tão negros e intensos quanto as sombras que o rodeavam. Como um vento, aquelas sombras partiram na direção da delegacia. As luzes dos postes começaram a piscar. À medida que as sombras passavam, elas se apagavam. Era como se as sombras sugassem qualquer luz próxima. Não demorou e toda a rua da delegacia de polícia estava às escuras. E do carro, usando um binóculo de visão noturna, John viu as sombras mergulharem pela porta quando alguém abriu para sair ou ver o que acontecia com as luzes. Dentro da delegacia, um frio se espalhou. Os policiais acharam estranho aquela queda de temperatura e conferiram o termostato. As luzes começaram a piscar e foram se apagando à medida que Zed avançava. Os policiais estavam assustados com aquilo, não havia falta de energia, pois os computadores e outros eletrônicos estavam funcionando. Mas o termostato confirmava a queda brusca de temperatura. O detetive Quinn estava em sua sala e, percebendo a agitação, saiu para ver o que estava acontecendo. Foi quando sentiu um frio invadir sua sala.
assim que ele abriu a porta, e depois todas as luzes da delegacia se apagaram. As luzes de emergência se acenderam, mas também começaram a falhar, e seu brilho vermelho foi ficando fraco. Quinn pegou sua arma e uma lanterna e já ia saindo da sala quando sentiu um vento gelado passar por ele, e em meio à pouca claridade da luz, ele viu uma sombra caminhando e entrando em sua sala. Era de formato humanoide, como um manequim negro, e sombras negras como fumaça envolviam seu corpo. Quinn estava apavorado com aquilo, e mesmo sem entender direito o que acontecia, ele sacou sua 9mm e pôs uma lanterna sobre ela e apontou para aquilo, dizendo: "Mas que diabos é você?" Zed olhou para Quinn, que ligou a lanterna o iluminando, e ficou em choque com o que viu. Era um ser humanoide, negro, envolto por sombras que se agitavam, fugindo da luz. Mas o que deixou Quinn atônito foram os olhos negros. Ele os reconheceria em qualquer lugar. Doutor? Doutor McCoy? Zed continuou olhando para ele e depois de um silêncio ele disse: "Desarme-o." Uma sombra se deslocou de Zed, se ajustando à de Quinn, refletida no chão pela fraca luz de emergência. Quinn sentiu seu corpo ser controlado e desligar a lanterna e guardar a arma. Depois entrar na sala e fechar a porta. Parado ali, incapaz de se mexer, ele via Zed mexer nos papéis em sua mesa e depois mexer em seu computador. Viu que ele acessava o perfil de Calvin Sakharov e de Frank Collin. Depois de pegar tudo o que queria, ele saiu da sala passando por Quinn. Antes de sair, o encarou por uns segundos, e quando já estava saindo da delegacia de polícia, ele liberou o detetive, que quando conseguiu se mexer saiu apavorado de sua sala, olhando para todos os lados, e ao perceber que o frio havia acabado e as luzes começaram a voltar, ele soube que McCoy já havia saído. Quinn respirou fundo, procurando se acalmar. Pensou que a invasão do doutor à delegacia significava que ele sabia quem matou sua família e iria se vingar. E se aquilo que ele viu era o Dr. McCoy, os dias de vida de Sakharov estavam contados. Zed voltou para o carro e John deu partida calmamente, para não chamar a atenção. As sombras mantiveram a rua em completa escuridão, até eles estarem longe da vista de qualquer policial. Então Zed voltou ao normal e toda a rua da delegacia voltou à sua iluminação normal. John estava nervoso e já distante perguntou: "E como foi lá dentro?" O detetive Quinn me reconheceu, John. John olhou rápido para ele e perguntou: "Como ele te reconheceu? É praticamente impossível uma coisa dessa, porque até sua aparência muda." "Acho que foram os olhos. Eu estava aprendendo a controlar essas coisas que acontecem comigo. Quando ele foi pegar meu depoimento no hospital, meus olhos ainda eram negros e a cara que ele fez quando me viu na delegacia foi a mesma de quando me viu no hospital." John pensou um pouco e depois disse: "Eu penso que ainda estamos na vantagem. Quem vai acreditar nele? Os médicos do hospital que me examinaram podem provar que ele está certo. Mesmo sendo uma história absurda, eles têm como provar." John fez uma curva brusca e foi direto para o hospital. Zed, reconhecendo o caminho, perguntou: "O que está fazendo?" "Bem, meu amigo, situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Vamos dar fim às provas. Vamos invadir o sistema do hospital e apagar toda e qualquer informação a seu respeito. E todas as pesquisas sobre sua condição peculiar. Eu posso fazer isso daqui, do carro. E você vai invadir o hospital e destruir as provas físicas.
Vamos apagar qualquer vestígio de que você tenha estado lá. John pegou seu computador e invadiu o sistema do hospital. Quando localizou o nome do médico responsável por Zed, ele teve acesso às suas informações. Não foi muito difícil invadir o sistema do hospital. Era uma estrutura de segurança simples. Ele salvou toda a pesquisa do médico, inclusive suas considerações. Depois deletou tudo. Apagou até a data de entrada de Zed no hospital. Quando ele terminou, disse para Zed: "Agora é com você, mestre das sombras." Zed o encarou e disse rindo de canto, enquanto saía do carro: "Que bom que alguém está se divertindo por aqui." Do carro, John podia ver alguns andares do hospital ficar às escuras, e depois de um tempo não muito longo, Zed voltou com toda a papelada do médico, entrou no carro e os dois foram para o apartamento de John. Mas dessa vez Zed propôs: "Acho melhor pegarmos tudo e irmos para o seu barco. Algo me diz que o detetive Quinn virá te procurar e provavelmente colocará policiais para lhe vigiar." John deixou ele no carro e subiu para seu apartamento, pegou tudo de importante. Não deixou nada que desse pista de que ele sabia da condição de Zed, ou que ele tivesse estado lá. As outras coisas já estavam na mala do carro. Então pegou algumas roupas e saiu. O barco de John era um veleiro que seu avô deixou de herança para ele. John não velejava muito, mas gostava de passar alguns fins de semana em seu barco. Era seu segundo endereço e apenas Zed sabia. Até a polícia descobrir a segunda casa de John, ele já teria se vingado dos miseráveis que mataram sua família. Sakharov chegou ao hospital horas depois da invasão de Zed, e Denis Stanches, o legista, o esperava na garagem do hospital. E pela fisionomia dele, Calvin sabia que algo havia acontecido. Denis entrou no carro de Sakharov, que desligou o mesmo, se ocultando na escuridão. Mas Denis, em pânico, implorou que ele ligasse as luzes. Calvin e Martin se olharam, e Calvin deu sinal para Martin que ligasse as luzes internas do carro e os faróis. Denis estava tão apavorado que o cigarro que ele tinha entre os dedos tremia junto com sua mão. Sakharov então perguntou: "E então, Denis, desembucha, o que aconteceu para você ficar desse jeito?" Uma coisa invadiu o hospital, destruiu a sala do Dr. Itachi e levou todas as provas de que o Dr. McCoy está vivo." Calvin e Martin se olharam e Martin perguntou: "Como assim uma coisa invadiu o hospital? Explica isso direito, Denis." "Mas é o que eu disse, uma coisa. Parecia uma sombra negra e gelada. Todas as luzes se apagaram. Foi assustador, eu nunca vi nada assim. Foi como o Frank te disse, Sr. Sakharov. Um vulto fantasmagórico." "Ficou louco, Denis? Acha que vou acreditar nisso?" "Eu não sei no que o senhor vai acreditar, Sr. Sakharov. Mas o fato é que aquela sombra que seus rapazes viram na casa do Dr. McCoy existe. E quanto à sua informação, ela procede. O médico sobreviveu contra todas as probabilidades, mas fugiu do hospital e a prova de tudo que estou falando foi levada pela sombra negra. Se duvidam de mim, é só olhar a sala do Dr. Itachi. Eu garanto a vocês que quem destruiu a sala dele não era humano, e pelo visto, também está atrás do Dr. McCoy." Calvin e Martin trocaram olhares, se perguntando o que ou quem estava atrás da testemunha. E por quê?